tema da palestra, a importância dos pensamentos. Será que os pensamentos são importantes? Os nossos pensamentos são importantes? Não respondam todos de uma vez. São? Vamos ver. Vamos ver que efeitos é que têm os pensamentos. Portanto, vamos começar por uma abordagem a nível científico-médico, a ver o que é que acontece quando pensamos muito no mesmo assunto, tanto relativamente aos pensamentos positivos como aos pensamentos negativos. Depois vamos ver uma experiência feita pelo Masaru Emoto, qual é a influência do pensamento nos cristais da água. Depois vamos fazer uma transição para o espiritismo, vamos abordar algumas questões do livro dos espíritos e depois a influência no livre-arbítrio, no pensamento, depois no livre-arbítrio, depois a reforma íntima, a importância e depois uma reflexão final. Portanto, nós pensamos muito, pensamos constantemente, pensamos quando acordamos, quando enfrentamos dificuldades e mesmo quando não enfrentamos, quando tomamos decisões e até quando acreditamos estar em repouso. Portanto, nós estamos sempre a pensar. O pensamento precede a palavra e antecede a ação. Nada acontece na nossa vida sem que antes tenha passado pela mente. Hoje vamos compreender que o pensamento não é neutro, não é inofensivo e não é isolado. Ele influencia o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas escolhas. E, segundo o Espiritismo, a nossa própria realidade espiritual. Podemos perguntar quantos pensamentos temos por dia. Estudos recentes da neurociência cognitiva indicam que o ser humano tem, em média, cerca de 6.000 a 7.000 pensamentos por dia. E não é o mesmo pensamento, portanto, o mesmo pensamento repete-se várias vezes. Mais importante do que a quantidade e o facto de muitos desses pensamentos se repetirem, formando padrões mentais que influenciam as emoções, comportamentos e estados internos. Se pensamos cerca de 6.000 vezes por dia, então o que mais molda a nossa vida não são os acontecimentos, mas os pensamentos que repetimos diariamente. A ciência contemporânea demonstra que o pensamento corresponde a padrões organizados da atividade cerebral, associados à ativação do sistema nervoso e hormonal. Temos a ver ali uma imagem em que os centros, quando utilizamos o nosso pensamento, quais é que são os centros que são ativados. Pensamentos repetidos ativam circuitos neuronais específicos e desencadeiam respostas fisiológicas no organismo, preparando o corpo para reagir ao meio. Portanto, quando nós estamos mais nervosos, mais estressados, temos a libertação de cortisol, que nos vai fazer acelerar o coração, não vamos estar relaxados, estamos prontos para fugir ou para atacar e, portanto, deixa-nos num estado físico de ansiedade e de stress. Os estudos em neurociência e psicologia mostram que padrões mentais persistentes influenciam diretamente a resposta ao stress, o equilíbrio emocional e a saúde física. Portanto, se o estímulo for constante, a nossa saúde física vai ser afetada. A ruminação, portanto, quando pensamos no mesmo assunto várias vezes, consiste na repetição contínua de pensamentos negativos, preocupações ou recordações dolorosas. A investigação científica demonstra que este tipo de pensamento mantém ativo o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenais, provocando a libertação de cortisol e dificultando a recuperação física e emocional. Depois entramos num ciclo vicioso, portanto, os pensamentos vão influenciar o físico e o físico depois acaba por influenciar novamente os pensamentos e nós entramos num ciclo vicioso. Então, o que é que acontece a esse eixo HSS quando fica ativo demasiado tempo? Quando estamos constantemente preocupados, a ruminar, pensamentos negativos, com medo, ansiedade ou tensão emocional, o eixo HSS não se desliga. Isto leva a níveis cronicamente elevados de cortisol, o que é que pode causar? A nível do cérebro, já vamos ver quais é que são os outros órgãos que afeta. Dificuldade de concentração e memória, portanto, o sangue vai afluir, como estamos numa tentativa de fugir ou atacar, o sangue vai afluir aos músculos e vai deixar de estar no cérebro. Portanto, temos dificuldade de pensar corretamente. Portanto, pensamento confuso e menos criativo, aumenta a ansiedade e irritabilidade, maior tendência à depressão. O cortisol elevado afeta negativamente o hipocampo, região ligada à memória e ao equilíbrio emocional. Portanto, deixamos de estar mais equilibrados e não pensamos como deve ser. Neste artigo científico de Broskol e al., ele diz: a ruminação está associada a respostas fisiológicas prolongadas ao stress,
podendo contribuir para problemas de saúde a longo prazo. Portanto, reparem os órgãos que são afetados com os níveis elevados de cortisol. Portanto, problemas cardíacos, pressão arterial elevada, problemas digestivos, problemas de nervos, ansiedade, dores de cabeça e sistema imunitário enfraquecido. Portanto, isto depois entramos num ciclo vicioso. Os pensamentos provocam sentimentos e os sentimentos provocam um determinado comportamento. Relativamente aos pensamentos positivos, portanto, à calma, à gratidão e ao equilíbrio interno, os pensamentos associados a emoções positivas, como gratidão, serenidade e esperança, promovem a ativação do sistema nervoso parasimpático, responsável pela recuperação, descanso e equilíbrio do organismo, ao contrário dos pensamentos negativos que ativam o sistema nervoso simpático. Estes pensamentos não eliminam os desafios da vida, mas alteram a forma como o corpo e a mente os enfrentam. Portanto, se estivermos mais relaxados, mais calmos e conseguimos pensar melhor, certamente conseguimos resolver os problemas mais facilmente. Aqui, portanto, o sistema nervoso simpático é o tal que nos dá a resposta ao stress. O que é que vai fazer? Vai acelerar o organismo, preparando-se para lutar ou para fugir. O coração bate mais rápido, não é? Porque temos que agir a qualquer instante, ou temos que fugir. A respiração torna-se rápida e superficial, portanto, respirações mais curtas, e o corpo não recebe tanto oxigênio, portanto, o cérebro não recebe tanto oxigênio, portanto, não pensamos muito bem. As pupilas dilatam-se, pode ficar mais sensível à luz, o sistema digestivo fica menos ativo, dificuldades em digerir, o sangue é direcionado para os músculos esqueléticos e afastado do cérebro, dificultando o pensamento claro. As hormonas circulam rapidamente pelo corpo e aumentam a ansiedade e consome-se mais energia. Portanto, são tudo problemas físicos devido ao aumento do cortisol e à nossa constante utilização do mesmo pensamento. Por outro lado, nos pensamentos positivos, o sistema nervoso que atua é o parasimpático e a resposta de relaxamento. Acalma o organismo, preparando-se para descansar, pensar e recuperar. O coração bate mais devagar, num ritmo regular, portanto, já não é aquele ritmo elevado que tínhamos na resposta ao stress. A respiração é profunda e lenta, as pupilas contraem-se, o sistema digestivo está ativo e aumenta-se o fluxo sanguíneo para o intestino, pulmões e cérebro. Portanto, o nosso organismo funciona melhor. As hormonas promovem o bem-estar, elevando o humor e ajudando o relaxar. E conservamos energia, ao contrário na outra situação dos pensamentos negativos em que desperdiçamos energia. Pensar melhor não é ignorar a realidade, é relacionar-se com ela de forma mais saudável e consciente. Portanto, este sistema permite-nos estar mais presentes e estar mais conscientes do que é que poderemos fazer. Portanto, no modelo integrado entre pensamento, emoção, corpo e ação, o pensamento gera uma emoção, a emoção desencadeia uma resposta fisiológica, o corpo influencia o comportamento reforça ou modifica o pensamento inicial. Portanto, entramos aqui num ciclo. Este ciclo, quando repetido diariamente, constrói hábitos, estados emocionais dominantes e trajetórias de vida. Portanto, nós temos de estar muito atentos ao que pensamos. Aqui vamos abordar uma investigação feita pelo japonês Masaru Emoto, que fez várias experiências em que transmitia pensamentos ou escrevia palavras boas ou más, e em função disso, quando congelava a água, tínhamos cristais, vários cristais, portanto, e os que estão associados às emoções boas normalmente eram geométricos e bonitos, não é? Enquanto que os outros não. Podem ver aqui alguns exemplos: sabedoria, obrigado, verdade, eterno, anjo, amo-te, e esses são todos bonitos e são regulares, enquanto que os outros, que diz aqui a maldade, tu tornas-me doente, portanto, esses são irregulares e são feios. Há aqui um exemplo de água poluída antes de ser feita uma prece e depois de ter feito uma prece. São estas no canto inferior direito. Portanto, estão a ver a transformação só pela ação da prece na água.
Portanto, pronto, acho que... e ele também fez alguns ensaios com estímulos sonoros, portanto, música de heavy metal ou música clássica, e em função da água que estava exposta a esse tipo de música, acontecia a mesma coisa. Portanto, os cristais eram bonitos se fosse música clássica, se fosse música mais agressiva, não eram tão regulares. Portanto, os resultados apresentados mostram que a água exposta a palavras e pensamentos positivos forma cristais simétricos, harmoniosos e esteticamente belos. Já a água exposta a palavras e pensamentos negativos apresenta estruturas irregulares e desorganizadas. Portanto, isto leva-nos a pensar que se a água é influenciada assim, não é? E nós somos 70% de água, o nosso corpo, o que é que fará connosco? A experiência de Emoto evidencia uma diferença clara entre a qualidade vibratória de pensamentos construtivos e destrutivos. Se a água responde à intenção e o ser humano é constituído maioritariamente por água, torna-se legítimo refletir sobre a influência dos nossos pensamentos no próprio corpo e equilíbrio interno. Estão a ver ali alguns exemplos: amor, felicidade e ali insegurança. Estão a ver que o cristal não é muito feio, mas é irregular. Aqui tem alguns exemplos da percentagem de água que têm alguns órgãos e, portanto, o sangue 83% de água, o cérebro 75% de água, o fígado 85%, os rins 83%. Se a água reage assim aos pensamentos e se o nosso corpo é maioritariamente água, então é inevitável concluir: nós próprios somos moldados interna e externamente pelo que pensamos e sentimos. A ciência mostra que o pensamento afeta o corpo e o comportamento. A experiência com a água sugerem que a intenção influencia a matéria. Agora, o Espiritismo. O Espiritismo vem acrescentar uma dimensão essencial. O pensamento é também uma força espiritual, com consequências morais e vibratórias. Não é? Portanto, o que é que irá acontecer se nós pensarmos em coisas boas? Vamos atrair o quê? Espíritos bons, não é? Se pensarmos coisas más, vamos ter mais companhias. Portanto, essa afinidade, e portanto isso é uma questão física. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec demonstra que o pensamento é atributo do espírito. O cérebro não cria o pensamento, apenas o transmite. O espírito pensa antes de nascer, pensa durante a vida e continua a pensar após a morte do corpo. Na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e aos nossos atos? A resposta dos espíritos: mais do que imaginais, pois muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então estamos condenados, será? Estamos? Não? Aí não estão convencidos. Bom, vamos ver. Portanto, esta influência ocorre através de sugestões mentais, ideias súbitas, impulsos emocionais ou inspirações, de acordo com a afinidade entre o nosso estado interior e o dos espíritos que nos rodeiam. Portanto, estão a ver a importância do pensamento. Este primeiro ponto, nós vamos ter ideias boas ou más em função das afinidades e de quem nos rodeiam, não só encarnados como desencarnados. Na questão 466, pergunta Kardec: pode o homem subtrair-se à influência dos espíritos? Portanto, podemos não ter a influência dos espíritos nos pensamentos? E a resposta: pode, pois se não lhes der ouvidos, eles se afastam. Portanto, não é irremediável. Portanto, os espíritos influenciam-nos se nós quisermos. Isto mostra que há influência, mas não há domínio. O pensamento que se fixa é aquele que acolhemos e alimentamos. O livre-arbítrio permanece sempre intacto. Portanto, nós é que temos que alimentar o pensamento que entendermos, se é o bom, se é o mau. Assim, os pensamentos e desejos que cultivamos funcionam como um chamamento. Pensamentos elevados, influência espiritual benéfica. Pensamentos inferiores, influência espiritual perturbadora. Na questão 282, os espíritos agrupam-se por analogia de sentimentos, pensamentos e tendências. A sintonia espiritual é determinada pela qualidade do pensamento. Portanto, o que nos deixa mais descansados. Ou não sei. Os espíritos influenciam-nos pelo pensamento, mas somos sempre responsáveis pelo pensamento que escolhemos manter. Portanto, a responsabilidade é nossa. Às vezes, se calhar, somos nós os obsessores e eles é que, coitados, se aproximam porque nós pensamos mal. Portanto, livre-arbítrio, a escolha é sempre nossa. Apesar da influência espiritual, o ser humano nunca é dominado.
Conforme a questão 466 de O Livro dos Espíritos, se não acolhermos a sugestão mental, ela perde força. O pensamento que permanece é aquele que escolhemos alimentar. Reforma íntima. A famosa orientação Conhece-te a ti mesmo, questão 919, começa pela observação do pensamento. Reforma íntima não começa em grandes atos externos, mas na vigilância diária daquilo que pensamos, sentimos e repetimos mentalmente. Portanto, Gandhi dizia: "Sê a mudança que queres ver no mundo." Portanto, não dizia bem assim, mas dizia que nós devemos ter um comportamento honesto e a revolução deve começar em nós, não nos outros. Nós temos que exigir a nós próprios e não exigir aos outros. Reflexão final. Portanto, se o pensamento constrói, o que estamos nós a construir? Se os pensamentos moldam o corpo, orientam as emoções, influenciam as escolhas e determinam a sintonia espiritual, então cada pensamento é uma semente de futuro. Cada sentimento é água que a faz crescer. Se queremos um mundo melhor, o primeiro lugar a transformar é o nosso mundo interior. E, portanto, deixo esta frase para vocês pensarem, para refletirem. Se os teus pensamentos se tornarem matéria, o que estariam a criar hoje? E esta foi a apresentação que eu preparei para a importância dos pensamentos. Muito obrigado pela vossa atenção.